Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais uma prova Atualidades. Nosso tema de hoje, OPAC recebe o Nobel da Paz de 2013. Interessante essa sigla, OPAC. Organização para a Proibição de Armas Químicas. OPAC é a sigla em português. Em inglês, essa sigla deve ser lida da seguinte forma, OPCW. Então, o que vai mudar aí é o A, trocamos pelo C, e o Q nós trocamos pelo W, tem essa alteração. Essa organização internacional é relativamente nova. Ela foi criada no ano de 1997 pelos países signatários da Convenção de Armas Químicas, ou seja, aqueles países que aceitaram ser contra as armas químicas e destruir, é claro, aquelas que eles têm. Tome nota dessas curiosidades. O Nobel da Paz é um dos prêmios mais respeitados entre os 5 prêmios criados pelo inventor da dinamite, o sueco Alfred Nobel, o que dá o nome a esse prêmio. Esse prêmio é entregue em Oslo, enquanto os outros, por exemplo, o de física, o de química, medicina e literatura, são entregues em Estocolmo. Tem essa diferença aí. Nós sempre também nos questionamos quem escolhe a pessoa que vai receber o prêmio, quem será o agraciado do ano pelo Nobel da Paz, quem são esses jurados. Interessante também você registrar essa informação. Essa escolha é feita pelo chamado Comitê do Nobel norueguês. Os membros deste júri é escolhido pelo Parlamento da Noruega. Então é um prêmio sempre pensado do ponto de vista de um grupo de pessoas da Europa. Segundo o criador do Prêmio Nobel, Alfred Nobel, o critério para outorgar o prêmio é, abre aspas aí, concurseiro, concurseira, a pessoa que tivesse feito a maior ou melhor ação pela fraternidade entre as nações, pela abolição e redução dos esforços de guerra, pela manutenção e promoção de trabalhos de paz. Fecha aspas, então, aí, em relação a este prêmio. Outro ponto interessante. Sua primeira entrega foi feita em 1901. Isso já tem mais de 100 anos, por isso que torna também esse prêmio tão respeitado e tão cobiçado. A primeira entrega foi feita a 2 pessoas. Olha só, a primeira, o suíço Jean-Henri Dunant, fundador da Cruz Vermelha Internacional, que a gente tanto vê quando passa filmes de guerra, sempre nós vemos este símbolo. E também quem recebeu o outro prêmio foi justamente o fundador e presidente da Sociedade Francesa para a Paz, Frédéric Passy. Então, 2 pessoas em 1901 receberam esse prêmio. 2 pessoas são os primeiros a receber. Tome nota também dos objetivos da OPAC. Quais são os seus objetivos e o que levou esta organização a receber o prêmio? A diferença, né? Não é uma pessoa que estava recebendo nesse caso, e sim uma organização. O que ela faz? Ela coordena várias atividades ao redor do mundo. Vamos lá, quais são? Trabalhar para convencer os países que ainda não aderiram à convenção. Qual convenção? Eliminar as armas químicas. Entre esses países estão, veja só, Angola, Coreia do Norte, Egito, Somália e Síria. E também o mais novo país a ser criado em nosso planeta, o Sudão do Sul, precisa ser incluído nessa lista. Se você procura na internet, você vai perceber que normalmente não aparece o Sudão do Sul, que é uma separação ali no sudoeste do país Sudão, que é uma área bem grande, aparece fácil no mapa da África, e houve essa separação. Outro ponto também importante que a organização se dedica: pesquisar e promover
a destruição de armas químicas. Como assim pesquisar? Tem dois caminhos. Pesquisar onde essas armas estão, onde elas estão sendo fabricadas, porque por meio de imagens de satélites, você consegue analisar se um país está ou não desenvolvendo armas químicas. E quando você consegue retirar essas armas químicas, como no caso da Síria, que concordou em entregar as armas químicas. Elas precisam ser destruídas. E como que você faz a destruição? Eu não posso simplesmente jogar esses produtos químicos em um forno e fazer a incineração. A poluição pode ir para a atmosfera e causar um dano ainda maior. Então, precisa pesquisar e arrumar um meio que seja, digamos assim, seguro para os seres humanos e para a natureza. A OPAC também acompanha as atividades na indústria química para assim reduzir o risco de que produtos químicos sejam usados como armas para a destruição em massa. Ela tem esse papel de acompanhar grandes indústrias químicas para saber o destino desses produtos. Também ela fornece assistência e proteção aos países membros, aqueles que são signatários, caso aconteça um ataque ou sejam ameaçados por armas químicas. Outro ponto importante também que a OPAC desenvolve, ela incentiva a cooperação internacional para o uso pacífico de produtos químicos. Por que incentivar essa questão do uso pacífico? Pensa bem, nós não podemos nos livrar dos produtos químicos. Um exemplo, a questão nuclear. Podemos fazer a bomba nuclear, podemos gerar energia elétrica com produtos nucleares e também podemos desenvolver remédios para o tratamento do câncer. Então, precisa ser arrumado um jeito para incentivar os países que vão usar esses tipos de produtos para apenas o uso pacífico. Algumas curiosidades em relação ao OPAC que você deve tomar nota, porque isso pode virar até um enunciado de questão de prova. Olha só, seu primeiro diretor foi um brasileiro, interessante isso. Seu nome, José Maurício Bustani. Ele ficou no cargo do começo até do começo da criação da OPAC, em 1997, até 2002. Por que ele foi afastado? Justamente por pressão dos Estados Unidos. Se você procurar manchetes nos jornais lá de 2002, vai perceber que ele saiu justamente porque os Estados Unidos não concordavam com as atitudes desse brasileiro que sempre foi contra a questão das armas químicas. A nossa Constituição, que completou 25 anos agora, no dia 5 de outubro, também proíbe que o Brasil desenvolva armas químicas, desenvolva, por exemplo, a arma nuclear. Então ele tem muita bagagem nesse sentido e ele era um exemplo e colocava em xeque justamente as atitudes dos Estados Unidos. Interessante também agora, concurseiro, você anotar, os únicos países fora da convenção, Sudão do Sul, como eu falei anteriormente, Angola, Egito, Coreia do Norte. Outro detalhe, Israel e Mianmar assinaram a convenção em 1993, mas ainda não a ratificaram, ou seja, não cumpriram todos os papéis. Israel tem um conflito muito sério no Oriente Médio, diz que ele precisa dessas armas, no caso da arma nuclear, se ele vier a ser atacado pelos seus inimigos ao redor. O Oriente Médio a gente sabe que é uma bomba relógio, a todo instante existe um conflito nesta região do planeta e não vem de hoje, isso já é milenar, é tempos bíblicos. Sobre o prêmio concedido, vamos lá. O comitê deste ano justificou a escolha da seguinte forma, é importante você registrar isso, pelos amplos esforços da entidade para eliminar os arsenais químicos no mundo. E é claro, principalmente em relação ao armamento químico, no caso da Síria. Outro ponto importante, outro lembrete, aliás, esse ponto importante que eu quero destacar é justamente, isso se tornou um lembrete
para os países com grandes estoques desse tipo de arma. Quais são eles? Os Estados Unidos têm armamento químico. Quem mais? A Rússia tem armamento químico, e daí é um recado para dizer para eles: olha, vocês terão que dar o exemplo e precisam eliminar. Embora os Estados Unidos e a própria Rússia já tenha dado exemplo ao mundo em relação ao armamento nuclear, tá certo? Fique atento a esse detalhe. Em especial a questão da Síria. Lembre-se que foi o Vladimir Putin, que é a favor da Síria, que é pró-Síria, que evitou o conflito armado que os Estados Unidos vinham ameaçando e forçando o Bashar al-Assad a aceitar esse acordo e entregar este armamento. O presidente do comitê disse o seguinte: agora temos a oportunidade de nos livrarmos de toda uma categoria de armas de destruição em massa. Disse o seguinte também: será uma oportunidade, ou melhor, um acontecimento histórico se conseguirmos isso. E um exemplo para o mundo, né? Lembre-se que esse é o segundo ano, concurseira, consecutivo que uma instituição ganhou e não uma pessoa. Já foi tratado aqui na Prova Atualidades, lá no ano passado, quando eu comentei sobre a União Europeia ter recebido esse prêmio. Interessante esse fato. Na época, o júri justificou a escolha da União Europeia, destacando, veja só, os avanços da paz e da reconciliação na Europa. A União Europeia, na época, foi vista como uma entidade que, ao longo do seu desenvolvimento para atingir o que nós conhecemos como União Europeia, colaborou para a paz. É um momento diferenciado. Isso pode também virar uma questão de prova. Por que ele é diferenciado? Se você olhar antes da União Europeia, tivemos duas mulheres recebendo o Prêmio Nobel da Paz. Eram pessoas. E na sequência vem essas instituições, como 2012 a União Europeia e agora a OPAC. Isso mostra um novo momento, uma nova interpretação, uma maneira diferente de visualizar grupos ou instituições que estão promovendo a paz em nosso planeta. Concurseiro, concurseira, vale a pena ficar atento a esse detalhe da questão do Prêmio Nobel da Paz, pela sua importância que tem para o Brasil, porque o Brasil é um exemplo em relação à questão dos armamentos químicos, em relação ao desenvolvimento de bombas nucleares. Nossa Constituição proíbe e é um ponto que chama a atenção do mundo, além do prêmio ser extremamente cobiçado. Vale a pena ler mais sobre isso. Reforço, volte na aula anterior, leia, ou melhor, assista o nossa Prova Atualidade sobre a Constituição, porque é um tema ainda que vai despertar também muita atenção e com certeza será cobrado nas provas. Aqui eu me despeço, desejo a você bons estudos, até o nosso próximo Prova Atualidades.